Pode vir. Nós estamos agora, esse mês de junho, todos os domingos pela manhã, nós estaremos com um assunto sobre família. Então vai ser muito legal, muito bom esse tempo, onde nós vamos ver fundamentos e princípios sobre família, como Deus nos enxerga nessa família que Ele mesmo criou. Então venha, vai ser esse mês todo de junho, e a Inês é o que vai estar ministrando conosco essa matéria, tá bom? Então estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida dela. Obrigado, Pai, pela instrumentalidade da tua filha no nosso meio, que tu a use, Senhor, com graça, com autoridade, para falar ao nosso coração. Tu sabes do que precisamos alinhar na nossa vida, tu sabes do que precisamos mudar nos nossos relacionamentos, tu sabes aquelas coisas que às vezes nos afastam de estar fazendo a tua vontade dentro da nossa casa, dos nossos lares. Tu sabes todas as coisas, Pai. Por isso nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, para receber aquilo que tu tens, e que possamos sair daqui nessa manhã edificados pela glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bom dia para quem ainda não dei bom dia e para quem eu já dei de novo. Muitos visitantes hoje, que bom. Fico muito feliz quando tem visitantes sempre. E a gente sabe, né, quando a gente vem numa igreja, a gente decidiu estar numa igreja, num local, num domingo de manhã, num domingo maravilhoso, mas é o Espírito Santo que te trouxe aqui. Foi o Senhor que te trouxe aqui hoje, né? Ele tem um propósito especial para isso. E às vezes a gente não sabe ele imediatamente, não sabe, não vai conhecer em breve. Às vezes a gente nunca vai conhecer, mas porque nesse dia, nessa hora, neste lugar. Mas eu tenho certeza de uma coisa eu tenho. Hoje foi cantado muito aqui sobre soberania de Deus, né? Quanto o Senhor é soberano sobre a nossa vida, o quanto o Senhor é soberano sobre os céus e a terra. E eu acredito nisso, né? Eu aprendi a acreditar nisso com o Senhor na minha vida pessoal. E isso está escrito na palavra, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, né? Hoje foi cantado aqui Colossenses 1,16, que para Ele foram criadas todas as coisas e por Ele também, e para Ele. Então, nós vemos aqui a soberania de Deus e é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje. O Senhor é maravilhoso, né? Ele faz testificar todas as coisas. Eu sou Inês, para quem não me conhece. Eu sou esposa do Alberto, por isso que ele disse que eu sou a mais linda. Não foi assédio. Ele é o meu marido. Então, se ele não dissesse que eu era mais linda, aí eu ia achar estranho. Não que ele não faça achar outras pessoas bonitas, né? Mas eu tenho que ser a mais linda para ele. Dia especial do Ricardinho também. Que bom, Ricardinho. Hoje de manhã o Alberto viu que era teu aniversário e falou, não é possível, aniversário do Ricardinho hoje? Eu não sabia. Será que é mesmo? E ele falou assim, o Facebook não mente. É possível. Mas eu queria ser breve, né? Meu marido tem umas plaquinhas ali que ele fica 5, 10, 5, 1, para eu ir, né? Ser breve, Adelaide. Mas enfim, porque eu falo muito, Adelaide sabe. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre família, projeto de Deus. Esse curso de servos para os visitantes que estão chegando agora é um curso com 4 módulos, 4 ou 5, aumentou algum não? 4 módulos e nós começamos ele no começo do ano ali, é um mês por módulo, né? Então são 4 encontros, 4, 5 encontros, no máximo 5 cada módulo. E nós aprendemos mais sobre o Senhor, né? São ensinos básicos da palavra de Deus, mas são fundamentos muito importantes para que a gente possa seguir ao Senhor com clareza, saber exatamente por que eu sigo ao Senhor e se realmente é isso que eu quero da minha vida. Porque às vezes a gente vem todo empolgado e diz assim, eu aceito Jesus, eu quero Ele como Senhor, mas aí quando a gente começa a ler e entender os princípios de Deus, a gente, fica que nem aquela semente que cai num solo rochoso ou no solo espinhoso, e aí já não dá o seu fruto.
Então, a gente vem nos cultos de domingo de manhã, é sempre nos cultos às 10 horas da manhã do domingo. Nós aprendemos mais da palavra de Deus, é um culto de ensino. Então, nós cultuamos a Deus, adoramos a Deus, glorificamos o seu nome através da palavra de Deus e aprendendo mais dele. Então, se convidados. Algumas pessoas fazem o curso com a intenção de ser promovida a oficina da palavra, que é um outro curso que nós temos nas segundas-feiras à noite, que é um dos pré-requisitos é ter feito o curso de servos. Então, uns vêm almejando isso, aí por isso fazem, tem avaliação, recebem notas e tem uma média para poder passar para a oficina da palavra. Mas não é fechado esse culto de domingo e esse ensino. Então, venha para aprender mais de Deus, independente da promoção para a oficina da palavra. Amém? Visitantes, sejam bem-vindos. A presença de vocês é um prazer. Em Jesus, nós queremos te dizer que nós amamos vocês. Isso é uma musiquinha de criança, tá? Vamos, então, ao módulo. Eu queria perguntar para vocês, não vai dar tempo da gente fazer uma dinâmica de ouvir, mas o que é família? Pensem aí. O que é família? Se vocês precisassem definir o que é família. Fico feliz que tenham crianças também. E para que a família? Para que existe a família? São definições fáceis de se dar? Será que nós prontamente conseguiríamos dizer o que é família e para que existe a família? E uma outra pergunta que eu acho muito difícil, eu não sei o que tu vai pensar dela, mas qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido de você viver? Você tem um sentido para a sua vida? Qual é? Ontem nós estávamos assistindo um filme muito interessante e tinha uma frase assim: se você não tem pelo que morrer, por que viver? Então, por que, pelo que você morreria? Qual o sentido da sua vida? Por que causa? Por que pessoa? Por que situação? Eu acredito que quando a gente pensa em sentido da vida, a gente se desloca para uma outra pessoa. O nosso pensamento vai para alguém. E quando a gente pensa assim, eu morreria por... Normalmente a gente pensa, eu morreria por alguém. Eu me colocaria no lugar daquela pessoa. Normalmente é uma pessoa muito próxima. Talvez nessa pessoa, nesse lugar, nesse sentido, estaria a sua vida. Né? Muitas pessoas morrem pelo nome de Jesus. Ali está o sentido da sua vida. Muitas pessoas morrem para não negar o Senhor. Nós temos histórias missionárias maravilhosas de homens, mulheres e crianças que deram as suas vidas assim, tipo, não vou negar o nome do meu Senhor. E por isso morreram, sentido da vida. Outras pessoas sobrevivem a holocaustos, a situações de miséria total, de sofrimento absoluto, por causa de um sentido, porque eu preciso viver para rever aquela pessoa, para estar de novo naquele lugar, por causa desse propósito, sentido de vida. Qual é o sentido da nossa vida? Nós fomos criados com um sentido de vida. O Senhor nos criou com um propósito de vida, que é o relacionamento com Ele, vertical, e o relacionamento com o outro. E isso a gente vê lá na palavra de Deus. Eu coloquei no curso de servos, que um teminha para hoje era ler Gênesis de 1 a 3. Não vou perguntar quem leu, mas ali está a história da nossa vida. Por que eu estou aqui?
de onde eu vim. Quem são os meus pais? Os meus antepassados? Os meus ancestrais? Quem são eles? Então, tudo que a gente precisa saber sobre sentido da vida, sobre a minha história, sobre a criação, sobre relacionamento com Deus e com o outro, começa ali em Gênesis. Então, a gente vai, basicamente, a nossa referência principal para esses módulos, esses 4 encontros que nós teremos, será de Gênesis de 1 a 13. Então, leiam, releiam, pontuem, anotem o que Deus fala contigo sobre isso. Nós temos isso, a gente encontra ali a história de Deus com o homem, de Deus com a criação. O Senhor cria ali, né? As crianças gostam muito dessas histórias, que Deus cria os céus, cria a terra, faz a separação entre céu, entre terra e água, entre céu e terra, cria as estrelas, cria o sol, a lua, as vegetações todas, as árvores, os frutos, todos os animais, muito bem, todos os animais, machos e fêmeas, todos os peixes, todos os pássaros, cria um cenário maravilhoso. E ali ele coloca o homem e a mulher. E ali ele começa a nossa história da humanidade, que é uma história muito linda. Mas como é que a gente está hoje, né? Qual é o nosso contexto de família hoje? Talvez quando eu tenha perguntado o que é família, o que veio na tua cabeça talvez não seja aquela visão de Gênesis da criação. Pai, mãe, Adão, Eva, filhos, num mesmo lugar. Porque hoje nós temos contextos familiares diferentes, certo? Hoje nós temos lares que são estruturados de outras formas. Nós temos lares que são monoparentais, que tem só um pai ou uma mãe e os filhos, que é uma família. Hoje nós temos lares homossexuais, né? Famílias homossexuais. Nós temos ou não temos? Temos, né? 2 mulheres ou 2 homens ali, que são os casais homoafetivos e que já conseguem adotar crianças. E são os pais dessas crianças. Então, nós temos muitos contextos. Temos contextos de pais separados, lares chefiados por mulheres, mulheres que sustentam as suas casas, muito diferente daquela visão tradicional que nós tínhamos antes, né? Mesmo assim, a gente ainda pensa, quando fala em família, daquela visão dos comerciais de margarina, né? Que tem na TV, né? Que é a família toda sentada na mesa, o pai, a mãe, as crianças, né? Todo mundo bem feliz, né? E estão lá tomando seu café. Mas por que a gente chegou neste lugar? Por que hoje a gente tem dificuldade de conceituar família? Porque hoje nós temos uma visão humana, e isso tem enchido as nossas igrejas também, né? Não falo só da igreja cristã evangélica, mas a católica também, que é rigorosa com respeito às doutrinas, de uma ideologia libertária. A ideologia libertária ela é o contrário da teologia ou da visão de Deus sobre o homem, sobre a terra, sobre o céu, sobre a humanidade. O que nós sabemos de Deus e o que nós aprendemos de Deus e o que é absoluta verdade é que Ele é soberano. É que Ele nos criou e Ele sabe sobre nós. Ele sabe sobre nós, porque quando vocês compram um aparelho, né, celular, TV, ou qualquer outro eletrônico, ou qualquer coisa que vocês comprem, vem com manual. Até as medicações vêm com a bula. Como é que o que a gente faz? A gente pega aquilo e vai ler a bula, vai ler o manual para saber como a coisa funciona. Deu um probleminha, eu vou no manual para saber se lá tem um jeito de eu descobrir como é que eu arrumo aquilo. Quem tem o nosso manual é o Senhor, porque Ele nos criou. Quem sabe a melhor forma de cuidar da natureza é o Senhor, foi Ele que criou e Ele deixou tudo revelado na sua palavra. Está tudo aqui que eu preciso saber sobre mim
e sobre o que ele criou. Os animais, sobre tudo. Até sobre alimentação. Tudo tem na palavra de Deus. Então, nós cremos nessa soberania. Os libertários, a ideologia libertária, traz que o absolutismo, a soberania, está no homem. O homem sabe da sua vida. O homem decide o que é melhor para ele. A ideologia libertária tem como princípio a felicidade humana. Se eu não estou feliz, não serve para mim. Se não vai me fazer bem, não é o que eu quero. Então, a ideologia libertária, ela traz um descarte muito fácil das vidas, das pessoas e das coisas. Então, assim, eu casei, não estou feliz, separo. Eu tenho pais, eles são minhas famílias, mas não foi eu que escolhi. Eles não me fazem bem, eu vou embora. Eu não vou respeitá-los. Eu tenho um trabalho, ele não me faz bem, eu não estou feliz nele, eu não quero saber, eu vou embora e deu. Eu tenho um amigo, não vou, já deu problema, no primeiro problema não quero mais. Usam-se muitas palavras tóxico hoje, né? Todo mundo virou tóxico. Eu me torno tóxico quando eu discordo de alguém. Eu já sou tóxico para aquela pessoa porque as pessoas estão com os seus limites de tolerância a tolerância e a frustração muito diminuídas. Ninguém tolera mais nada. E aí se busca essa ideologia libertária, que exalta a liberdade humana e a autodeterminação. Eu sei o que eu quero e o que é melhor para mim. Quantas vezes a gente diz isso? Eu que sei. Eu que decido. É a minha vida. E a gente descarta Deus da nossa vida. A gente deixa de colocar o Senhor ali, de reconhecê-lo no nosso caminho. De entender que Deus nos criou. Que eu sou filha de Deus, criação dele. Ele é meu Deus, meu provedor, meu soberano, meu pai, meu criador. Ele sabe de mim, não eu. Mas então Deus tirou toda a sua capacidade de pensar sobre ti? Não, não é isso. A gente está falando aqui de coisas diferentes. Deus me deixou a inteligência, a capacidade de buscar sabedoria nele, mas o que eu preciso cuidar é nas decisões da minha vida. Quando eu descarto Deus, que eu não pergunto para Ele o que é melhor. Que eu não busco nele uma resposta. E mesmo quando Ele me dá, será que só eu já fiz isso? Mesmo quando Ele me dá a resposta, eu ainda digo, será Deus? Será mesmo? Aí eu vou, pergunto para o pastor Ricardinho, ele fala assim, olha Inês, bateu com a palavra. Aí eu, mas eu acho que eu vou procurar o pastor Eloy. Porque ele ora muito, ele ora pela minha vida, acho que ele vai me dar uma resposta. Aí eu vou lá buscando uma justificativa para aquilo que eu quero. Porque eu ainda estou presa na minha autodeterminação. Eu sei. Mas Deus, eu já tentei isso, eu já tentei me dar bem com o meu marido. E não dá, o senhor não sabe como é que é a coisa lá em casa. Eu já fiz de tudo para o meu filho me obedecer, para minha filha me respeitar. E não. Eu sei como fazer, já sei. Vou pôr um castigo bem sério nessa filha, nesse filho. Vou fazer isso, vou tirar aquilo. Já sei o que eu vou fazer com meu marido. Vou fazer greve, vou fazer uma comida bem ruim. Não vou fazer janta. Vou dar um jeito. Já sei o que eu vou fazer com a minha mulher. Vou dar uma gelada nela, ela vai ver só uma coisa. Vou segurar o dinheiro, não vou ajudar. Ela vai trabalhar se ela quiser as coisas. Autodeterminação. Será que só eu já fiz isso? Então, a gente precisa pensar o quanto nós temos reconhecido o Senhor na nossa vida. E hoje a gente está falando já sobre isso, né? E como é que a gente deve pensar, então? A gente deve guardar esse autodeterminismo e pensar como? Eu gosto muito dessa passagem de Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Para que a gente não fique presa nas coisas que o mundo... E sabe como entram essas coisas dessa ideologia libertária? Elas foram entrando de diversas formas na humanidade. Elas já entraram lá em Gênesis, tá?
Lá a gente vai ver isso em Gênesis 3, fala um pouco de como isso aconteceu. Porque não dependem dos instrumentos que nós temos hoje. Mas hoje, isso está assim, ó, avassalador. E eu creio que Jesus está voltando por conta desses sinais que a gente tem visto, né? O amor está esfriando de muitas pessoas. E até os filhos de Deus estão sendo enganados. Estão sendo levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino. E a palavra diz isso. Então, lá em Romanos 12:2, que é uma passagem que eu acho que a maioria conhece, diz assim: não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Eu estou usando a versão Almeida 21. Se vocês estão colocando aqui, estão colocando? Não? Tá. Não, então tá. É, sim. Não, eu estou usando a Almeida 21. Isso. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só tem uma forma da gente se livrar dessa ideologia que é um engano. É a gente renovar, é a gente andar segundo o Senhor e não se conformar com este mundo. Uma vez eu ouvi um pastor explicando essa coisa do se conformar, eu achei muito legal e nunca mais esqueci. Ele falou, sabe quando tu faz um bolo e aquela massa está toda espalhada naquele pote redondo, mas aí você vai fazer um bolo quadrado, você pega aquela massa do pote redondo, coloca na forma e ela se amolda perfeitamente ao quadrado, ou ao retângulo, ou ao coração, a forma que tu quiser dar ao bolo. E depois tu bota no forno, quando tu tira, tá bem durinho, bem firminho, o bolinho lá, do jeito que tu queria. É isso que o mundo quer fazer contigo. É isso que o mundo quer fazer comigo. O mundo quer nos amoldar à sua verdade. Quando Satanás chega lá para a mulher em Gênesis 3, ele faz isso, mas não foi bem assim. Não, ele disse, Deus disse, claro que disse, a palavra dele é absoluta. Mas, e sempre tem um mas nesse mundo, sempre tem um se neste mundo. E é nisso que a gente é enganado. Então nós precisamos, assim, olha, renovar a nossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Eu busco na palavra de Deus, eu preciso me alimentar disso aqui. Se eu me alimentar da TV, do celular, da mídia, não sou contra nada disso, eu amo um filminho. Amo um celular também. Amo o Instagram, estou sempre lá, faço meus stories. Mas eu não posso, eu preciso tomar todo um cuidado para que o que entra na minha mente, no meu coração, seja em maior quantidade do que vem de Deus, do que o que vem do mundo. Porque é proporção, sim, gente. É proporção. Eu preciso cuidar, porque a minha mente ela é um espaço limitado. A gente diz que a mente é ilimitada. Não, cabe o quê na minha cabeça? Quando a gente começa a encher muito a nossa cabeça com coisas, daqui a pouco a gente surta. A cabeça fica assim, ó. A gente fica hiperativa, a gente fica com a síndrome do pensamento acelerado, ansiedade. Dá um piripaque na pessoa. Então, existe sim um limite para que eu encha os meus pensamentos, para que eu encha o meu coração e tome forma do que eu quero tomar. E é uma decisão nossa, tá? No que é que nós queremos nos tornar. E o mais importante é que o nosso relacionamento ele seja primeiro com o Senhor e depois com o outro, né? Ou seja, né? Porque a palavra de Deus diz que os dois mandamentos importantes assim que nós não podemos esquecer, são 613 mandamentos na palavra de Deus, mas os dois que se resumem, né? Os 613 se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu não posso amar o próximo se eu não me amo, mas isso é outro assunto. E na palavra de Deus que eu vou encontrar toda a inspiração, não vamos ler lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a palavra de Deus ela é útil
e ela é inspirada por Deus para que eu aprenda, para que eu seja corrigido. Ela é proveitosa para que eu, mulher de Deus, e tu, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente capacitado, habilitado para toda a obra. Se tu quer fazer o bem na tua casa, se tu quer fazer o bem na sociedade, se tu quer fazer o bem no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, tu precisa ler a palavra de Deus, que esse é o manual do relacionamento. Esse é o manual, é onde eu vou aprender como Deus quer ser agradado, como Deus quer usar a minha vida, o que Deus espera de mim, o que Ele quer de mim e o que Ele quer que eu faça para o outro e com o outro. Então, se tu não sabe o que fazer com o teu marido, se tu não sabe fazer com a tua mulher, não sabe fazer com a tua mãe, não sabe o que fazer com o teu pai, não sabe o que fazer com os teus filhos, com os teus parentes, busca em Deus. Porque toda a palavra dele é inspirada por ele, escrita por homens que foram inspirados por Deus e escreveram isso para que nós pudéssemos ser ensinados, doutrinados pelo próprio Senhor. O outro tem um conselho, tem uma orientação, os pastores, os líderes, os discipuladores. Sim, mas tem que estar embasado na palavra. Não pode ser um conselho do autodeterminação, de ideologia libertária. Ai, como é que tu tá? Tu não tá feliz? Ai, amiga, se tu não tá feliz, olha, larga. Larga que é laço. Sai que não é de Deus. Então, nós precisamos encontrar em Deus. E esses princípios e fundamentos e alicerces, nós vamos encontrar sempre na palavra. E nós vamos lá ver a soberania de Deus quando nós enxergamos a criação de Deus. Então, Deus cria todas as coisas. E a primeira pessoa que Ele cria é o Adão. Aí a gente vê lá em Gênesis, né? Podem abrir, já estão abertos em Gênesis. Gênesis 1, 26. Depois no 2:7, depois no 2:15, fala dessa criação. Então, em Gênesis 1, 26 diz, também disse Deus, depois de ter criado o jardim e a terra, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor, a imagem moral, a imagem intelectual, a imagem espiritual. O homem era igual a Deus, porque ele podia pensar com Deus, pensar como Deus, andar como Deus, estar com Deus. Ele era espiritualmente ligado a Deus. O Senhor o criou a partir do seu fôlego. O Senhor soprou o ar que Ele tinha dentro dele no homem. Essa é a semelhança. Em Gênesis 2:7, diz que o homem formou como esse homem? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E também em 2:15, tomou o Senhor este homem e o colocou no jardim. Entendem que o Senhor tem o controle dessa vida? Apesar do Senhor ter formado, ter dado a ele a semelhança de ser como ele, ele vai dizendo para o homem o que fazer. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe, a gente pensa que já nasceu sabendo, a gente não nasceu sabendo nada. Adão foi criado. Ele deve ter sido criado a hora que ele viu, que recebeu o fôlego de Deus, ele... Ai, agora, quem eu sou? E o Senhor foi dizendo para ele quem ele era. Não é assim como nós somos pais e mães? Os nossos filhos nascem, a gente precisa ensinar. A gente precisa que eles caminhem com a gente um tempo, que eles andem com a gente, aí eles vão crescendo, vão aprendendo sobre Deus, vão decidindo sobre as suas vidas, o que fazer. Mas até aí eu preciso mostrar tudo. Foi assim com Deus. E ainda é assim com Deus, porque para Deus nós ainda somos pequenos. Nós seremos semelhantes a Ele lá, né? Estaremos de novo com o Senhor quando alcançarmos com Ele lá a glória, como nós cantamos na Rude Cruz aqui, uma música que me emociona muito. Depois disso, Deus cria a mulher. Olha a soberania de Deus. Deus olha para o homem, deu lá para o homem, né, assim, ó, agora tu vai escolher o nome dos animais que eu criei, tu vai
estar comigo, eu vou estar contigo. Olha que Deus bondoso, né? E como Ele ensina o homem todas as coisas. Olha, tu pode comer, eu fiz todas essas árvores aí que dão frutos. Vai comer essas árvores que dão frutos com sementes. Vou te ensinar a cultivar o solo, a guardar tudo aqui. E aí Deus olhou para o homem na sua soberania, sem o homem falar nada. O homem não disse que estava se sentindo sozinho. Deus, na sua soberania, olha lá, em Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A auxiliadora não é menor que o homem. A auxiliadora é aquela idônea, aquela que está junto com o homem, igual ao homem. Ela está ali para também guardar e cultivar o jardim e receber de Deus todas as orientações, para andar junto com Adão lado a lado. E como Deus faz isso? Ele tira do próprio homem, porque o homem era a sua semelhança, então Deus tira do Adão, da costela dele, daquilo que Deus já havia criado, porque era de Deus, tira a mulher. Faz a mulher da costela do homem. E também ela tem o fôlego de vida de Deus. Ela também recebe essa vida, porque ela saiu do homem. E Deus, em Efésios 3:20, diz que Deus Ele é assim, olha, Ele é suficiente para nós, né? Ele é poderoso, Ele é soberano, para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. Então, essa é a soberania de Deus. Não existe nada na tua vida que tu precise que Deus não possa te dar. Aliás, eu vou usar mais. Eu vou dizer que tudo que tu tem vem de Deus, porque é o que tu precisa. É o que tu precisa, isso. Ah, mas lá em casa é o que tu precisa. Deus sabe o que é melhor para trabalhar no nosso caráter, e a gente vai falar de caráter na próxima aula. O que é bom para tratar a nossa vida, como é que nós vamos ser melhores e não piores. Ai, Inês, mas você não tem ideia, eu estou ficando cada dia pior, eu estou ficando doente. Será que as tuas doenças, por conta disso, não têm vindo porque tu não está entendendo a soberania de Deus? Será que às vezes a gente não se entrega às nossas próprias necessidades, aquilo que a gente acha que é importante para a nossa vida, e a gente coloca toda a nossa queixa naquilo, ao invés de perguntar para Deus: Senhor, o que eu faço? É isso mesmo que tu tem para mim? Ou é outra coisa? Eu li um livro muito interessante que chama Em Busca do Sentido, que é a história de Viktor Frankl, que ele passa no Holocausto, e lá ele perde toda a sua família. E ele chama o livro de Sentido da Vida, porque ele encontrou um sentido para a sua vida, para não morrer. E embora ele tenha passado pelos limites da sobrevivência, ele sobreviveu. Então, por que eu estava aqui? Era a dúvida dele, por que eu estou fazendo aqui? Mas se ele ficasse nesse questionamento e não buscasse um sentido para a sua vida, ele iria morrer. E ele diz que todas as pessoas inconformadas com o seu sofrimento morreram. Eram pessoas que desistiam. Adoeciam e morriam da doença. A forma de nós não adoecermos ou não piorarmos o nosso sofrimento é buscar o sentido. E se o teu sentido é o Senhor, tu vai sobreviver. Tu vai sobreviver a esse sofrimento e vai descobrir o motivo pelo qual tu estava lá. O Viktor Frankl, estou usando esse exemplo porque tocou muito minha vida. O Viktor Frankl, ele descobriu que o sentido dele sobreviver foi ele testemunhar para o mundo que é possível. Ele é cristão. Que é possível sobreviver o sofrimento e poder ensinar outros. E hoje ele ensina outros que é possível. A gente tem os exemplos de Paulo,
que mesmo preso, Paulo e Silas cantavam louvores. Quanto eu canto louvores nos meus sofrimentos? Ou eu amaldiçoo? Ou eu murmuro? Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, eles ficaram murmurando, murmurando, e ficaram 40 anos murmurando. Poderiam ter andado quanto tempo? Rapidinho entrariam, né? Em 7 dias. Mas, enfim, hoje nós falamos da soberania de Deus. Eu gostaria de deixar uma passagem com vocês, que é Colossenses 1, 16, 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Deus. Tudo, inclusive o inimigo, foi criado por Deus. Ele existe antes de todas as coisas, o Senhor existe antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então reconheça o Senhor na tua vida, reconheça o Senhor no teu caminho, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Esse é o primeiro princípio, eu fico por aqui. E na semana que vem, a gente continua. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Roberto. Olha, tem uma fotinho na Bíblia. Amém, glória a Deus. Queria chamar aqui o pessoal do louvor já. Gostaria que vocês se colocassem em pé nessa hora. Nós vamos